Ainda em relação ao Datafolha, 70% dos eleitores de Lula votam em Evandro e 91% dos eleitores de Bolsonaro votam em André. Olha que curioso. Na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, 91% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL dizem votar em André Fernandes, enquanto 70% dos votantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmam voto em Evandro Leitão. Os dados são da última pesquisa Datafolha de Fortaleza, divulgada na última quinta-feira, dia 17, no programa O Povo News, segunda edição. Outro dado relevante é que 19% dos eleitores de Lula afirmam intenção de voto em André Fernandes. Vejam só, candidato de oposição ao petismo aqui em Fortaleza e membro do mesmo partido de Bolsonaro, o PL. Já entre os votantes de Bolsonaro, apenas 4% votam em Evandro Leitão, que é o candidato do PT. A pesquisa também aponta que há uma maior intenção de deixar o voto em branco ou anular entre os eleitores de Lula, 7% do que os de Bolsonaro, 3%. Então, a pesquisa mostra para a gente, de fato, que há ainda muitos eleitores de Lula votando em André Fernandes, algo curioso, interessante. Falando ainda sobre pesquisas, quem é que está, afinal, na frente para prefeito de Fortaleza? Vamos ver os números das últimas pesquisas. As pesquisas de intenção de voto na disputa do segundo turno pela Prefeitura de Fortaleza, divulgadas na última semana, mostram um cenário apertado, acirrado entre André Fernandes e Evandro Leitão. Todos os levantamentos mostram os candidatos empatados, seja diretamente ou dentro da margem de erro. Os resultados são das pesquisas estimuladas, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Vamos lá, então, aos números. Voltamos para o telão. Vem com a gente. Continua a deixar o seu like. Pesquisa Quest. Evandro Leitão, 43%. André Fernandes, também 43%. Vamos mostrar também Paraná Pesquisas do dia 17. André Fernandes, 47,6%. Evandro Leitão, 44,4%. Pela margem de erro, se configura empate técnico. Atlas Intel, do dia 17, André Fernandes, 50%, Evandro Leitão, 47,9%. Depois da Atlas, a gente vai olhar, claro, Datafolha, também do dia 17. André Fernandes, 45%, Evandro Leitão, 43%. Pela margem de erro, também se configura empate técnico. Pesquisa 100% cidades. Essa é a única em que, de fato, há aí uma liderança de André Fernandes fora da margem de erro. André Fernandes, 51,8%, Evandro Leitão, 40,8%. Real Time Big Data, do dia 15. Empate numérico. Evandro Leitão, 45%, André Fernandes também 45%. Paraná Pesquisas do dia 11 mostrou André Fernandes com 48,1%, Evandro Leitão com 43% e, finalmente, Datafolha do dia 10 de outubro. André Fernandes, 47%, Evandro Leitão, 45%, também empate técnico. Tá aí, então, o cenário geral para vocês que gostam aí de acompanhar as pesquisas, para ter uma ideia de como está o retrato do momento e também o movimento dos números.